que é que o que pipocou no feriadão, né, das redes sociais do Grêmio, é de que o Grêmio vai buscar, ou pode buscar, ou estaria já buscando, observando técnicos estrangeiros. Eu já ouvi de uma pessoa lá do Círculo, Maurício, do Círculo do Poder, que a questão que eu coloquei é, o Inter tem uma tradição de técnicos estrangeiros. O Inter começa isso com o Fossati lá em 2010, depois vem o Aguirre, e aí o Inter meio que abre essa porta. O Grêmio não, eu me lembro do Grêmio com o Esteban Resto, preparador físico, e Juan Mujica em 87, né, Pedro? 87. Em cima do Inter com o Nacional, o Mujica, e veio pro Grêmio, não funcionou. Eles não gostavam muito de mim. Estavam sempre reclamando. Bom, mas enfim, o Inter teve Figueroa, 96. Mas o Figueroa e o Pedro Rocha. O Grêmio teve o De Leon e o Dario Pereira, mas esses dois eu não considero estrangeiros. Porque o Dario Pereira tá radicado aqui e o De Leon, um cara que vive aqui em Porto Alegre, tem uma história no Grêmio. Muito pequena, não teve significado. O Figueroa eliminado naquele jogo com o Bragantino, que o Leandro perde pênalti. Aí tem eles estão fora aqui no Olímpico e tal. O Pedro Rocha foi demitido porque comeu um picolé com a marca do Grêmio. Mas lá tem razão. Mas assim, sensacional. O Pedro Rocha também. Pedro Rocha era um cara radicado no Brasil. Lá em Tramandaí, foi pego comendo um sorvete Grêmio, a marca do Grêmio no módulo esportivo em Tramandaí. É que naquele verão o Grêmio e Inter fizeram uma parceria, venderam a marca. Enfim, licenciaram a marca para uma linha de sorvete. E o culpado foi Leonardo Meneghetti. Leonardo Meneghetti se criou porque o cara estava tomando sorvete do Grêmio, enfim. Mas são coisas da aldeia. Mas o que eu queria avançar aqui é que assim, o Grêmio quebraria uma tradição. O Grêmio não tem essa tradição do técnico estrangeiro. Mas eu acho que o Grêmio já tem, inclusive no vizinho, uma ideia do que precisa fazer para absorver esse cara e para dar uma situação de estabilidade para esse cara. O Inter aposta muito em técnico estrangeiro, mas o Inter não cria para o cara um ambiente de que ele possa estar cercado e seguro. Geralmente os técnicos vêm, a estrutura do departamento de futebol está um pouco vazia ou está com algumas lacunas. E um técnico estrangeiro, seja ele o Matias Almeida, que se falou, que está na Grécia, que tem contrato, né, Vaguinha? Seja ele o Hernan Crespo, que agora está livre lá do Al-Ain. O Grêmio precisa montar uma estrutura para que esse cara esteja muito bem estudado. Sim. Porque ele vai desembarcar e vai ter que começar a trabalhar no dia seguinte, praticamente, com o campeonato que vai começar na abertura da temporada. Eu só tenho uma grande dúvida, Léo, se o Grêmio tem condição de fazer isso pós-Renato. Porque a gente sabe o que o Renato representa no CT do Grêmio, no clube, né? E o que ele preenche como Renato, né? Todas as funções que ele tem. Mas saindo do Renato... Pra mim, desculpa te interromper, é que eu acho que o que o Grêmio pretende, se trouxer um estrangeiro de pouco conhecimento nacional, o Abel Ferreira também ninguém entendia, tá? O Abel Ferreira faz tudo que faz o Palmeiras, então isso não é problema. Mas faz tudo que faz com um grupo de jogadores. Sim, mas eu digo, o Abel Ferreira não era um treinador da grife que você reconhecia como Klopp, Guardiola, Tuchel, não, ele veio... Palmeiras queria o Miguel Ramírez. E ele também pegou... é verdade, ele também pegou o Miguel Ramírez. Pois é, mas eu digo, em cima do raciocínio da Keck sobre o temor de que como é que pode funcionar um cara depois do Renato. A ideia de um estrangeiro tão pouco conhecido por aqui pode ser justamente o cara que não está nem aí para a estátua. Ele não tem nenhuma relação com a estátua. Ele chega aqui para fazer o trabalho dele como fez em outros lugares. Talvez seja essa normalidade que o Grêmio esteja pretendendo ao trazer um estrangeiro. Mas tem que ter alguém que banque daí, né? Tem que ter alguém que banque. O Grêmio não pode repetir os erros do Internacional, tá? Que tirou o Cristiano Nunes, por exemplo, para botar o preparador físico do Mar. Miguel Ángel Ramírez. A Keck tem essa tese, ela defende bastante lá no Sem Filtro, do problema é o pós-Renato, né? Mas assim, eu vejo o Grêmio... Vai ter que ter o não, mas é isso que eu ia dizer, Pedro. É que assim, eu vejo o Grêmio muito... Em algum momento, tu tem que fazer uma ruptura no que tu tá fazendo. Em algum momento vai correr esse risco. Talvez corra um risco no Campeonato Gaúcho, não sei. Mas assim, porque o Grêmio... o Tite, por exemplo. Fala-se no Tite menos pelo talento do Tite como treinador e mais porque ele é um cara grande, sabe? Então, não adianta tu tirar um grande e colocar um outro por ser grande. Tu tem que colocar um cara que vai fazer diferente do que está sendo feito. Um treinador estrangeiro faria diferente. Mas é que não adianta o treinador estrangeiro, Pedro. Mas eu não sei se ele vai ter tempo para trabalhar ainda. Não sei se vai ter respaldo. Começa o Gauchão. Começa o Gauchão, perde 3 partidas, a torcida já fica aqui. Mas aí a direção tem que mangar o que disse o Léo. Ele tem que dar uma estrutura. O Abel Ferreira, por exemplo, ele chega, ele tem o Cícero, ele tem o Cebola, que o Abel sempre diz, olha, quando eu cheguei aqui, foi muito importante o Andrei me ajudar, porque eu não sabia como é que era o jogo com o Bragantino, ele me explicava, é assim, a viagem é para cá.
Tu tem que dar estrutura, tu tem que dar estrutura se quiser fazer isso. E essa estrutura para um estrangeiro que desembarca aqui, mesmo sendo o Crespo que já trabalhou, porque essa é uma dificuldade que o cara tem. Daqui a pouco nós vamos a Bragança, como é que é lá em Bragança? Como é que é o gramado? Como é que é o ambiente? Né? Então assim, o Hernan Crespo já conhece isso, mas mesmo sendo o Hernan Crespo, tu precisa essa estrutura por trás do estrangeiro que vai dar sustentação para ele, que vai dar o respaldo, ela precisa ser ainda mais forte. Por se tratar do Renato, não é fácil substituir o Renato. Exato, Vocês acham que o Renato já sabe que não fica? Ou eu acho que o Renato o Grêmio já tomou uma decisão e já comunicou o Renato, ó, tu vai ficar, nós temos interesse em conversar contigo, ou não? Vocês acham que essa definição já aconteceu? Pelo andar da carruagem, como o clima está se tornando... É que tem uns movimentos... Eu acho que ele já entende. Sim. Do outro lado, assim, do outro lado do balcão, como diz o Maurício. Tem alguns movimentos que indicam assim que o Alexandre Mendes ele não foi reincorporado ao grupo. Saiu mais um auxiliar agora final de semana. O Vitor Signorelli saiu. Ele foi pro Boa Vista. O Boa Vista tá virando SAF, mudou até o escudo, tem grana pra caramba lá. Tá bem, mas é um auxiliar do Renato que saiu, não houve contraproposta. Não, queremos que tu fique aqui. Não cresceu na carreira, né? Trocou o Grêmio pelo Boa Vista. Achando a situação, Renato. Não há sinalização de que a estrutura do Renato, sabe, tem uma ideia da direção para ficar. Diogo, deixa eu entrar com uma vírgula aqui. Eu tenho a impressão, não vou chamar o Renato de mentiroso, eu não tenho poder, autoridade ou vontade disso. Mas a declaração do Renato de que por ele faria um contrato pro Marco Souza na 0 hora, né? Na entrevista para o Marco, aquilo não é uma declaração mentirosa, mas ela é estratégica. Aquela é uma declaração que empareda a direção do Grêmio, mas o primeiro a dar sinais de que não queria mais ficar aqui não foi a direção do Grêmio, foi o Renato. Ele errou a estratégia. O Renato há muito tempo se comporta como quem não suporta mais estar aqui. Ele está mal, a torcida hoje não quer o Renato no Grêmio. Então, mas o Renato não é, não. O Renato é tudo aquilo que ele fez, ele é o cara mais importante do Grêmio, mas hoje a torcida não o quer. Não é muito forte dizer que a torcida não quer, meu? A maioria. Uma parte. É só... Não. Eu acho que uma grande parte da torcida... Quase que uma unanimidade. Sim. Hoje eu acho que o mais correto é dizer que ele... eu acho que o mais correto é dizer que ele hoje não é mais uma unanimidade. Não é. E assim, a gente... Uma temporada em que o Renato foi chamado de burro na arquibancada, como nunca antes, e também foi vaiado na escalação recentemente. Então, a gente faz um povo fala na esplanada, foi unanimidade, Vaguinha, no último jogo contra o Atlético. Unanimidade. No vídeo de GZH feito pela Vitória Nascimento. Quantos tu entrevistaste? Unanimidade. Foram mais de 10, sem dúvida alguma. Unanimidade, ninguém queria. Tem um detalhe que a gente precisa considerar. Independentemente de quem assuma o posto de técnico, pode ser o Tite, pode ser qualquer um outro, não tendo resultados, ele vai ser comparável ao Renato e vai levar pancada, entendeu? Que não acaba mais. Agora, tem um outro detalhe que também faz com que a direção do Grêmio comece a pensar em dias melhores. Os últimos anos do Renato, excluindo o Campeonato Gaúcho, são de perdedores. O Renato é um perdedor nos últimos anos. Não, Guerrinha, eu faria uma outra pergunta. O que se diz é o seguinte: tá, aí entra o Tite, esse aí que tu falou aí, Crespo, Almeida. Aí ele perde o gauchão. Não, mas vem cá, então vamos pegar hoje o Grêmio e o Inter. Quem é que ganha o gauchão hoje? Não, hoje é o Inter. Favoritismo do momento. Claro, mas o favoritismo. O Inter todo ano acaba assim, também era favorito ano passado. Fora isso que tu está colocando, tá? E fora aqueles episódios lamentáveis do Inter ser eliminado pelo Juventude, pelo Ipiranga, pelo Caxias, que o Grêmio não tem ganho do Campeonato Gaúcho Internacional, é do Juventude, do Caxias. Mas aí a culpa é do Inter, né? Sim, o Inter é que não chega na final. Tá. Mas se o Inter mantiver esta qualidade hoje, tá? Jogar isso para janeiro, ganha o gauchão. Ganha. Porque o Grêmio vai ter que fazer quase tudo de novo e o Inter está com quase tudo pronto. Mas vai chegar em fevereiro, ele vai... É verdade. Nos últimos 3 anos... mas em 3 anos a gente está vendo esse cenário. Eu quero ter o cuidado de dizer que eu não estou chamando o Renato de mentiroso, e sim de estratégico. A fala dele é uma fala conciliadora, é uma fala que não fecha a porta, mas se você pensar nos sinais
Antes de o Grêmio dar sinais de que não queria mais o Renato deu sinais de que não queria mais estar aqui. Ou pelo menos a gente leu assim. É, uma interpretação. A gente não estou falando de informação, Maurício, é interpretação. Ordem cronológica. Primeiro ele foi vaiado. E depois ele disse que se a torcida quisesse, ele ficaria. Aí é uma fala talvez que amolece tentando o torcedor. reverter com a torcida e não conseguiu. Mas quando o técnico diz, eu por mim assinaria um contrato vitalício com o Grêmio... É uma declaração de afeto, né? Ele amolece o torcedor, Léo. Mas é uma declaração assim, se chegar no final do ano e cada um for seguir o seu caminho, não é por escolha minha. Não, é isso que empareda a direção do Grêmio, mas a impressão que eu tenho, e aí de novo são sinais e não informação, é de que quem não quer, independentemente do Grêmio, quem gostaria de estar numa outra vida a partir do ano que vem é o Renato. A sensação que eu tenho, a cada vez que ele vai para o microfone, a cada vez que ele está na beira do campo, cada vez que ele perde a paciência do juiz à imprensa, é que ele não aguenta mais estar aqui. E outra, Maurício, ele ganhou a Libertadores, ele ganhou a Recopa Sul-Americana, ele ganhou uma Copa do Brasil também. Então, ninguém discutiu a renovação do contrato. O Renato só foi aumentando o salário até chegar em 1,5 milhão, que é uma grana estratosférica. Tu nunca vai ganhar isso. Não, e que alguém decide pagar sem revólver na cabeça, né? Exatamente. Paga porque paga porque ali tinha um trabalho que dava consistência. Bom, aí os próximos anos são assim. O Grêmio vende jogadores, faz um caixa extraordinário e, por orientação do Renato, da maioria pelo menos, contrata uma série de jogadores veteranos, caros, cujo rendimento é extremamente negativo. De lá para cá, o Grêmio gastou todo o dinheiro que tinha, se endividou outra vez e só ganhou o gauchão do Ipiranga e do Juventude. O ponto todo é que é uma tradição do Renato com o Grêmio de não discutir isso durante o campeonato, e sempre foi assim, mas tu não vê sinais do Grêmio de que vai fechar e vai renovar com o Renato. Não tem. Embora tenha um novo cenário, que é um campeonato que vai começar na largada do ano e que é um campeonato que tu precisa de alguém que conheça muito profundamente a aldeia e conheça todo o manuseio ali do campeonato para buscar um título que é inédito. E isso pode pesar. Daqui a pouco o Grêmio está pensando no octa. E de todos esses anos que o Renato esteve à frente do Grêmio, essa é a primeira vez que não vai ser uma decisão dele se vai permanecer ou não. Né? Porque o torcedor está vindo de... tomada lá exatamente, vai ser tomada pela direção e pela torcida. Não é uma decisão. Tem um detalhe. O Renato não leva para a reunião definitiva de permanência, se houver, o fator que ele sempre, ou às vezes, ele levou, né? Resultado e termômetro de torcida, né? Por isso que o silêncio do... Ele chama os dirigentes do Grêmio na última renovação de contrato, lá no Rio de Janeiro, para renovar. Exato. Senta na mesa lá e diz assim, brasileiro. Cara, sim, agora é assim... A direção foi lá. Isso, vocês venham aqui, venham aqui. Eu quero tanto. Não, Renato, não foi... Não. É isso ou não? Já estava com a torcida já... Dessa vez é diferente. Com moral na torcida, os caras tiveram que pagar o que ele pediu na renovação. Sei se o Guerra... outra coisa. Eu não sei se o Guerra... Só uma última frase. Eu não sei se o Guerra, depois do jogo, de quarta-feira, vai falar, enfim. Mas esse silêncio do presidente do Grêmio, nesse momento que a gente discute, pode ser, pode não ser, surge um nome e tal... Nem que fosse para dizer assim, olha, é o seguinte, até o fim do ano ninguém discute técnico aqui, o técnico é o Renato. Esse silêncio do Guerra, ele dá margem para que esse assunto vá adiante. Ajudar a fritar o reloginho do Renato. Não sei se é fritar, mas pelo menos para não se discutir agora.